Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 100,90. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,64. É um fundo que está sendo negociado ao PVP1 atualmente, ou seja, é um fundo que está no seu preço justo. Fundo de papel no seu preço justo, então o mercado considera esse um dos fundos mais seguros que tem. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, ó. Negocia em média 18 milhões aí. Tanto que se você observar aí, vários fundos têm esse fundo aqui no seu portfólio. E é um fundo que vem de uma variação positiva de 9% nos últimos 12 meses, que esse fundo tinha tido uma queda e deu uma boa recuperada aí. Então, no sentido de cotação, o que a gente observa? Por ser um fundo que o mercado considera seguro, e por que eu estou falando isso? Depois eu vou falar alguns pontos de atenção que é importante saber, e não necessariamente significa que o fundo seja bom ou ruim e tal. E aqui eu não estou tirando o crédito da Kinea, que é uma ótima gestora e tal. Mas, no quesito de cotação, esse fundo lá nos idos de 2019 para 2020 estava sendo negociado com um pouquinho de ágio, sendo negociado ele na casa de R$ 105. Durante a pandemia, em março de 2020, as cotas caíram para algo ali na casa de R$ 82, R$ 81, mas rapidamente se recuperaram, chegaram ali a 95, ficaram orbitando entre 95 e 88, 89 reais. Por quê? Nesse período aqui, a taxa Selic chegou a ser negociada a 2%. Então esse é um fundo que é altamente indexado à CDI. Durante esse período, esse fundo, vocês vão ver já, foi um período que provavelmente esse fundo entregou pouco, não entregou muito. Só que aí começa a ter a disparada na taxa Selic, e como esse fundo é indexado à CDI, ele começa a disparar nas suas distribuições. Então ele sai desse fundo aqui de R$ 85, bate nos R$ 100 e fica orbitando sempre acima dos R$ 100 ali, durante todo o ano de 2021 até meados de 2023. Durante o ano de 2023, o fundo dá, entre aspas, uma titubeada, caindo a 95, mas depois dispara, rompe o 100, rompe o 105, fica nesse patamar aí. Até esse finalzinho do ano, momento em que ocorreu a queda de todos os fundos, e com esse fundo não foi diferente. Então esse fundo rompeu os R$ 100, chegou ali nos 96, 97 reais, mas rapidamente recuperou-se. Muitos fundos caíram, não recuperou tudo, e esse fundo aqui meio que recuperou tudo que ele tinha perdido aí. Com a queda que ocorreu recentemente na bolsa, no finalzinho de dezembro e início de janeiro, queda e depois recuperação, né? Esse fundo meio que voltou ao seu patamar, sendo que muitos fundos não conseguiram recuperar tudo que ele perdeu. Continuando no relatório, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários. Esse é um fundo aí de papel, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta com mais de 378 mil cotistas e mais de 72 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 101,52 e ele tem um valor de mercado de 7 bilhões e 340 milhões. E o último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi R$ 1. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre dividend yield médio do fundo e aquilo que eu falei para vocês. Ó, note quando a taxa Selic estava a 2%. Esse fundo estava entregando pouco. Não se faz milagre. Esse fundo é indexado a CDI e o CDI está mal. Esse fundo estava entregando o yield de 0,3%, que é algo próximo à taxa Selic. E aí a Selic dispara, o fundo começa, entre aspas, né, entregar mais. Então hoje esse fundo está entregando algo entre 0,9% e 1,2%. As últimas entregas atuais estão nessa casa de 0,9 aqui. E a gente vê que nominalmente dizendo, né, o fundo estava entregando entre 30 centavos e foi melhorando as suas entregas, até que ele normalizou entre 1,20 e 90, e as últimas entregas atuais estão mais próximas de 90 centavos. Então aqui a gente vê o seguinte, ó, as últimas entregas do fundo, 95, 95, 95, 1,2, 95 e R$1. No dia 30 de dezembro, o fundo vai pagar no dia 14 de janeiro essa quantia de R$1. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido efetuado o pagamento aqui do fundo em janeiro, né? Acho eu que os próximos dividendos tendem a se manter ou até mesmo melhorar, porque a própria gestão lá faz uns comparativos, eu vou mostrar isso para vocês lá dentro do relatório gerencial.
Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então é um fundo que vem conseguindo aí estar em linha e até superando o CDI atualmente, né? Então no momento em que vários fundos estão com rentabilidade ruim, esse fundo vem com rentabilidade ótima. Então ele vem com 54% de rentabilidade, ao passo que o CDI 51, o IPCA 32, o IFIX menos 4 e o IDIV 25. Se a gente considerar que tem imposto de renda sobre essa rentabilidade aí, sobre essa rentabilidade bruta do CDI, né? Então esse fundo está conseguindo superar o CDI muito, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Considere se tornar membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível e que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Então, considere se tornar membro, lembrando que o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Continuando, nós temos aqui a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. E mais, adquirindo a planilha, barata, acessível, você ainda vai ter uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Adquire os nossos e-books, porque comprando os e-books também é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Aqui agora nós voltamos ao relatório gerencial, e esse relatório saiu praticamente aqui no dia que nós estamos gravando o vídeo. Então, o relatório já de dezembro, a gestão fala em que eles têm o objetivo de investir, né, que é em CRIs. O último dividendo anunciado é o atual de R$1. Eles têm hoje uma taxa média de CDI mais 2, ó, tá tendo uma sobrinha aí de CDI mais 2. E o fundo aqui, segundo a gestão, está negociando uma média de 22 milhões por dia, uma liquidez astronômica. Posição do fundo. Então, atualmente o fundo está apenas com 90% do seu portfólio alocado, 6% ele tem em LCI, 10% em caixa, que ele fez captação. Mas eles estimam que em 2 meses eles consigam alocar todo esse caixa aí que o fundo possui. Aqui ele fala sobre a distribuição de dividendos, o que ele corresponde e as taxas do fundo. O fundo cobra de taxa 1,08 e não cobra de performance. Mais à frente a gente vai ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Continuando aqui, ele traz as últimas 3 compras. Um fundo de 7 bilhões, isso aqui para o que o fundo possui é pouco, né? Ele comprou recentemente 94 milhões, 88 milhões, 7 milhões, mas é um fundo de bilhões. Então isso aqui é um percentual bem irrisório do portfólio do fundo. As taxas de contratação aí, CDI mais 1,86. Aqui ele fala sobre a tabela de sensibilidade, ó. Com 90% do portfólio alocado, com a taxa de CDI ao ano 12,2, ele pretende entregar mais ou menos 1,5. Como a Selic já aumentou, né? Mas às vezes, cuidado. Não é porque a Selic aumentou que isso aqui é ao ano. Durante o ano inteiro ele vai entregar ali 12,2. Mesmo que ele suba para 12,7, é só um pouquinho que subiu. Não é que ele já vai pagar 12,7 em um ano inteiro, entende? Então isso aí vai fazer uns ajustes ao pouquinho. Como o mercado estima, talvez até 14, 15%, ó, pode subir tudo isso aqui as entregas do fundo. Isso aqui é considerando 90% alocado. Mas se ele alocar o caixa inteiro e até a alavancagem que o fundo costuma fazer, ó, com 103% alocado, ele sobe para 1,7. Pode subir para 1,11 se for 12,7. Pode subir para 1,15 se for 13,2. Então, como a tendência de alta da Selic, pode ser esses patamares aqui mais altos aqui do fundo. Qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma olhada aqui com atenção. Aqui ele mostra como é que o portfólio está hoje, ó. 89,9% do portfólio está alocado a uma taxa média de CDI mais 2,36. Tem quase nada irrisório em IPCA mais 9. 6,3% em uma LCI, 97% de isento de imposto de renda. E o caixa, 10%, está CDI com 100% de imposto de renda. Os ativos que ele investe, 51% é escritórios, 21% shoppings, residencial, logístico, pulverizado. Então, ele não tem aqui multipropriedade, loteamento, são segmentos mais arriscados. E aqui ele mostra sobre os patamares de liquidez e negociação e chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, o que acontece? Em dezembro, o fundo teve de despesa 6,9,
A gente vai pegar esse valor e somar com o resultado líquido que a gente chega no resultado bruto, ó. Então, 6 milhões e 900 mais 75 milhões e 600 mil. Então, o fundo teve total de receitas 82 milhões e meio, ó. Então, 6,9 vezes 100. Gente, em um mês eles receberam de taxa quase 7 milhões, hein? Isso aqui dividido por 75,6. Então, a gente vê que 95,6,9 vezes 100 dividido por 82,5. Então, a gente vê que as despesas estão na casa de 8,36%, o que eu reputo ser algo aí bem aceitável, bem tranquilo. Continuando aqui, ele mostra que ele tem 8 centavos de reserva acumulada e não distribuída. Ele fala sobre o Copom e tal, né? E que as estimativas é de 14%, outros já estimam até 15% aí de estimativa de Selic aí nos próximos anos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhece esse fundo? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que ele é um fundo seguro? Você acha que a Quineia é uma das melhores gestoras do nosso mercado? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse fundo, mas sim, na minha opinião, Quineia é sim uma das melhores gestoras. E esse fundo é sim um dos melhores fundos do mercado. Mas, atenção, esse fundo é arriscado sim. Eu falo isso e ou a pessoa é cega, ou às vezes ela é tão fanboy, que às vezes não abre o olho para as coisas que a gente tenta explicar. Eu não dou a mínima se você tem um fundo ou não, se você vai comprar ou não, se você vai vender ou não. Isso pra mim não tô nem aí. Eu invisto independentemente da opinião de vocês, né? Mas o meu papel aqui é tentar esclarecer para aqueles que às vezes não têm essa visão. Então esse fundo tem um ponto ruim, que é concentração em devedores, e eu vou mostrar isso lá para vocês. Então para mim não interessa se é Quineia, XP, se é HGLG, sabe? O pessoal da antiga Reding Grifo, para mim não interessa quem é a gestão. Mas se o ativo tem concentração de devedores, é sim um risco que você tem que analisar. E eu sugiro que se você é tão fã desse fundo e tal, saiba, ninguém espera ou acha que os devedores desse fundo vão dar problema. A Itaú é muito séria, ela tem garantias, sabe? É muito bem feito, muito bem estruturado os ativos. Mas, poxa, deu problema lá nas Americanas. E até então, Americanas era AAA no mercado. Para mim, Americanas era uma empresa ruim, mas era uma empresa que, em termos de risco de crédito, era baixo. Enfim, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Esse é o único ponto de atenção que eu coloco. Eu não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser, mas, de novo, para mim é um dos melhores fundos de papel do mercado, muito seguros, mas isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Isso não significa que seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos, então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente volta ao relatório gerencial. Ele mostra as últimas distribuições, o que o fundo representava, né, de dividendo frente ao fechamento da cota naquele mês. E aqui a gente vê o seguinte. Atualmente, como o preço do fundo está nessa faixa de R$100, você consegue comprar o fundo. A média de CDI mais 2,1 e CDI líquido, né? Uma média de CDI mais 1,63. Se o fundo for subindo, que a tendência desse fundo subir, com a alta da Selic, eu acho que esse fundo vai dar uma disparada. Então, quem comprar ele a 103, ó, vai ter CDI líquido e uma média de PCA mais CDI mais 0,8. Ou seja, quem comprar esse fundo a 105, já teoricamente está recebendo a mesma coisa de 100% do CDI, né? Lógico que aqui ainda é líquido de imposto de renda e 100% do CDI tem imposto de renda. Então, mesmo que compre esse fundo a 105, comparativamente ao CDI, ele é mais vantajoso. Mas, poxa, você vai comprar um ativo de renda variável que tem risco, frente a você comprar um título de, entre aspas, o menor risco do mercado, aí também não vale tanto a pena. Então, com o desconto atual, você tem um certo spread aí para estar comprando o fundo, e sem desconto, né, 105 aí para frente, talvez não seja tão vantajoso.
Continuando aqui, a gente entra no relatório do fundo, na parte de devedores. O que eu sugiro se você quiser se posicionar nesse fundo? Ó? Eu vou mostrar só o que está nas primeiras páginas aqui. Ó. Brookfield, 3,8. Brookfield, mais 3,4 e 3. Ó. Aqui vamos arredondar para 7, 10. E tem mais, ó. Brookfield, 12,6. Brookfield, mais 2,3. Vamos lá para 15. Brookfield, 16 e alguma coisa. Brookfield, vamos arredondar aí para 18. Então, só nesse iniciozinho aqui, 18% da carteira é risco Brookfield. Você está confortável com isso? Você conhece a empresa Brookfield? Você acha que essa empresa tem chance de falência ou não? Tem chance de insolvência ou não? Não, amor, essa é uma empresa muito segura e blá, 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 tal, tal, tal. Então tá lá. O dinheiro está alocado a risco numa empresa muito segura. Mas saibam que o que pode dar errado, vai dar errado. Então, assim, você não confia achando que porque é Quineia, porque é Brookfield, blá, blá, blá. A gente não sabe. Se amanhã ou depois surge aí alguma questão de alguma denúncia, de alguma corrupção, algo que possa afetar a empresa, ou o setor possa ir muito mal e tal. Então, assim, é só um aviso, de certa maneira, né? Não fique cego achando que isso não é um risco. É um risco a ser observado. Agora, para quem aceita e acata esse risco, né, sem problemas. Continuando aqui no relatório, a gente vê toda essa parte aqui dos devedores, e o fundo aqui no final fala sobre as compromissadas e entra nos devedores propriamente ditos. Então, vamos lá, vamos ver quem que é essa Brookfield. Brookfield, a operação compõe uma parcela relevante do pacote de financiamento e aquisição pela Brookfield de um conjunto de 10 imóveis que eram detidos pela BR Properties. Os CRIs contam com garantia. Alienação fiduciária de imóveis, garantia muito boa. Alienação fiduciária de cotas de 10 FIIs detentores de empreendimentos, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reserva. Então, poxa, se der algum problema, o fundo tem uma garantia sólida por trás. Então, tem risco? Tem, mas ele também tem garantias sólidas. E outra coisa, o LTV da garantia não é tão alto, mas como provavelmente a Brookfield é muito segura e ele tem garantias muito boas, 63% LTV é algo aceitável. Isso aqui significa o seguinte, ó, para cada R$63 de dívida, foram dados ali 100 de garantia. Então, se o fundo quiser vender com urgência, será que ele não consegue vender por 63 o que ele pegar por 100? Vamos supor que ele precisa leiloar, fazer dinheiro rápido e tal. Então, assim, eu acho que é uma garantia sólida, né? Mas, eu tô insistindo no risco porque às vezes a pessoa despreza isso, né? E se der errado, aí é algo que pode, né? Mas, assim, eu vejo como risco mínimo, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.